Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre funções secretoras, a secreção das enzimas que vão de fato fazer a digestão dos alimentos no trato gastrointestinal, né? Nós conversamos sobre a motilidade, então pego o alimento na boca, levo até o ânus na parte final do trato gastrointestinal. Durante todo esse trânsito, nós vamos ter uma série de funções absortivas. O alimento vai ser processado e para que esse processamento aconteça, nós precisamos de enzimas digestivas, muco, para que ele desloque de um lugar até outro, suco gástrico ácido, com pH extremamente baixo, transicionando para um delgado com pH próximo do neutro, portanto, ácido clorídrico aqui, bicarbonato aqui para neutralizar essa acidez. Então, existe uma regulação muito precisa das secreções do trato gastrointestinal para permitir que isso aconteça de forma eficiente. Começando lá pelas glândulas salivares, então, nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, que produzem aí por torno de 1000 ml dia de saliva. Essa saliva já contém enzimas digestivas, né? A pitialina, que é uma alfa-amilase, começa a digestão de amidos. A mucina, que já começa a ser produzida ali, lubrifica, protege as superfícies, tá? Propicia a higiene oral, né? Fazendo lavagem mecânica de fato. As enzimas proteolíticas não permitem o crescimento bacteriano, bem como anticorpos. Isso fica muito evidente em algumas síndromes clínicas que reduzem muito a produção de saliva, como a síndrome de Sjögren, que vai cursar com infecções de diversas naturezas na boca, infecções bacterianas, fúngicas, mostrando a importância da saliva na própria higiene oral e preservação é, da, da, da saúde bucal. Tá? A produção de saliva é regulada muito por sistema nervoso parasimpático, né? Então a gente percebe essa regulação quando, ao ver um alimento que desperta apetite, um alimento que parece bom, a gente começa a salivar sem que o alimento esteja de fato na boca. Então, esse controle do sistema nervoso parasimpático fica evidente em situações como essa. Passando adiante, o esôfago tem basicamente secreção mucosa, ele não produz nada para digestão de fato, o objetivo é o trânsito do alimento da boca até o estômago, né? Então, a sua secreção mais importante é a secreção mucosa de fato. No terço superior, essa secreção mucosa também protege, né? O alimento está entrando com pedaços maiores, ele não foi processado ainda, então essa entrada de alimentos pode ser traumática para o esôfago. Essa secreção mucosa ajuda a proteger. E ali, junto da junção esôfago-gástrica, esse muco também é parte da proteção contra a acidez gástrica. Lembrando que o refluxo é uma doença, mas um pouco de refluxo ácido para o esôfago acontece fisiologicamente. Mecanismos de defesa do esôfago contra essa acidez são fundamentais para a integridade da mucosa esofágica nessa região. Passando ao estômago, agora a gente começa a ter função digestiva de fato, né? Houve um pouco lá na boca com a pitialina, agora o esôfago basicamente inerte do ponto de vista digestivo, né? Como órgão de condução do alimento, mas no estômago a gente começa a perceber enzimas digestivas, tá? E funções digestivas. Então, células secretoras de muco nós presenciamos basicamente em todo o trato gastrointestinal, aqui não é diferente. Tá? As glândulas oxínticas, né, e as células oxínticas propriamente ditas, elas são produtoras de ácido clorídrico. Elas são presentes no corpo e no fundo gástricos. Tá? A produção de ácido clorídrico é muito estimulada pela gastrina, passando por essas células enterocromafins que produzem histamina e fazem um estímulo importante para a secreção de ácido clorídrico. Pontos importantes aqui. A histamina
é parte do mecanismo da secreção de ácido clorídrico. Então, existem medicações inibidoras de histamina, né? Inibidores H2, classicamente a ranitidina, cimetidina, eram esses bloqueadores H2, famotidina, mas a gente ainda tem disponível no mercado. São bloqueadores histamínicos que inibem a secreção ácida por esse passo aí nas células enterocromoafins, que são parte do estímulo da secreção de ácido clorídrico. Essas glândulas oxínticas também produzem pepsinogênio. Tá? Pepsinogênio, nós já vamos falar um pouquinho mais dele. O fator intrínseco, que está relacionado à absorção de vitamina B12. Tá? E também produzem muco. E as glândulas pilóricas, basicamente produtoras de muco e gastrina. Lembrando que a gastrina vai lá estimular a produção de suco gástrico, de ácido clorídrico, desculpa, ela vai estimular a motilidade gástrica, ela tem uma série de efeitos de regulação local. Aqui, demonstrando uma célula oxíntica e sua produção de ácido clorídrico, né? Lembrando que se trata de uma bomba H+ potássio ATPase, então trata-se de uma secreção ativa. E olhando esse mecanismo, nós entendemos os principais mecanismos de ação da inibição do ácido clorídrico, né? Lembrando que a doença ulcerosa péptica, a doença do refluxo, todas vão ser tratadas em algum momento com inibidores da secreção ácida do estômago. Né? Esses inibidores da secreção ácida, num primeiro momento, foram os antihistamínicos, que nós já conversamos. Atualmente, nós ainda temos muito disponível no mercado os inibidores da bomba protônica, que vão inibir diretamente a bomba protônica, tá? que é essa bomba ATPase aí. E mais modernamente, nós temos os inibidores competitivos do potássio, tá? Que para que um íon cloro saia, mesmo para manter a eletroneutralidade, um íon potássio entra. Tá? Então, os inibidores como a vonoprazana, que é o Inzelme, recém-lançado no mercado nacional, inibe por essa outra via, e não a via clássica dos IBPs diretamente na bomba. Tá? Essa inibição não reversível competitiva do potássio faz com que essas medicações não precisem de jejum para serem consumidas, tá? Diferente dos inibidores clássicos da bomba protônica, que para entrar na bomba eles precisavam a absorção máxima da droga acontecia no jejum, então recomenda-se sempre, todo mundo que trabalha com isso vai ver isso em algum momento, o omeprazol deve ser dado ao paciente em jejum, para que aconteça uma absorção adequada da droga, mas depois o paciente precisa comer. Ele precisa comer porque é no momento que a bomba começa a trabalhar num ritmo maior é que ele vai entrar na bomba e inibir a função da bomba. Tá? Por isso que classicamente se toma o omeprazol em jejum. Já as drogas mais modernas, né, não precisam do jejum, porque o seu mecanismo de ação é diferente. Tá? A pepsina, então, é produzida nessas glândulas oxínticas em forma inativa, em forma de pepsinogênio. Ela é ativada quando entra em contato com um pH bastante ácido do estômago, então a gente vê o pH de 1,8, 3,5, então é um pH muito ácido mesmo. E ela já inicia a proteólise, ela já inicia a quebra de proteínas no estômago mesmo. Tá? Essa enzima especificamente, ao chegar no duodeno, ela é inativada pelo pH alto do duodeno. O estômago também produz fator intrínseco, né, no seu corpo e fundo, que colaboram, estão associados à absorção de vitamina B12, que vai acontecer lá na frente, lá no milho, mas quando não existe essa associação de B12 com fator intrínseco, a absorção dessa vitamina é muito prejudicada. Tá? Eu marco em vermelho aí as consequências práticas disso
em gastrectomias ou na anemia perniciosa, em que existe um prejuízo grande da produção de fator intrínseco, a absorção de B12 é muito prejudicada. Então, nas gastrectomias, que eu tiro basicamente corpo, na gastrectomia, né, no bypass gástrico com reconstrução Y de Roux, que é a cirurgia bariátrica, hoje tem mudado um pouco a realidade, o Brasil tem começado a fazer muito sleeve, né, que ainda mantém uma parte do corpo gástrico e o prejuízo de absorção é um pouco menor, mas no bypass gástrico, que a gente tem muitos pacientes de bypass hoje no nosso meio, retira-se completamente ali, quase na totalidade, corpo, fundo do estômago, né? Então existe um prejuízo absurdo da produção de fator intrínseco, de forma que o paciente, ao ingerir B12 por boca, ou mesmo suplementar por boca, às vezes tem uma absorção muito ineficiente, precisando suplementar essa vitamina por via parenteral. E aí está a explicação. Tá? É o fator intrínseco produzido no estômago que favorece a absorção de B12. Então veja, o pâncreas do ponto de vista digestivo não é nada inerte. Ele produz enzimas proteolíticas, a acidez gástrica é fundamental na absorção do ferro, né? Então o estômago ele tem uma participação na digestão e absorção de alimentos e micronutrientes muito importante. Tá? O pâncreas é certamente aqui o órgão central na digestão, no sentido de produzir enzimas digestivas, né, para os alimentos. É um órgão essencial, o pâncreas exócrino, lembrando que o pâncreas é um órgão de duas funções, né? Nas ilhotas de Langerhans, ele tem células produtoras de outros hormônios, dentre eles a insulina figura como importantíssima aí, tá? Na parte do pâncreas endócrino. Aqui nós estamos falando do pâncreas exócrino, aquele pâncreas que produz água, bicarbonato e enzimas digestivas e lança isso no duodeno e é central na digestão. Tá? Então, considerando que nós temos 3 principais grupos de alimentos, o pâncreas vai contribuir na digestão dos 3 principais macronutrientes. Então, para a digestão de proteínas, ele produz tripsina, quimotripsina e carboxipolipeptidase para digerir as mais diferentes proteínas aí, saindo lá dos grandes polipeptídeos, as grandes proteínas, né? Reduzindo isso até aminoácidos básicos, né? A ideia aqui, a ideia de todo o trato gastrointestinal é que as moléculas sejam absorvidas na sua forma unitária, e para a proteína isso é o aminoácido, no máximo de peptídeos. Tá? Nós vamos falar mais disso, mas a absorção de proteínas grandes, lembrem-se que essas proteínas elas são alérgenas, elas foram produzidas por outro ser vivo, então se cai na circulação, elas são interpretadas como não próprio e podem despertar reações de hipersensibilidade. Tá? Então elas precisam ser absorvidas na forma de aminoácido. Não necessariamente as enzimas pancreáticas vão chegar nessa fase final. Tá? Pode ser que outras enzimas entrem na jogada aí para chegar a digerir em aminoácidos ou dipeptídeos. Tá? Para os carboidratos, ela produz amilase, né? Então a amilase é essencial na digestão dos carboidratos. A gente lembra que lá no início havia uma amilase, a ptialina, que começou a digestão dos carboidratos lá na boca, tá? E aqui o pâncreas vai terminar essa digestão de carboidratos, produz uma grande quantidade de amilase para terminar a digestão dos carboidratos. Lembrando que o amido é o principal carboidrato que nós consumimos. Tá? Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco de outros carboidratos que nós também consumimos, tá? Mas o amido de longe é o principal carboidrato na dieta humana,
de forma que a amilase é a principal enzima digestiva de carboidratos do nosso corpo. Tá? Por fim, os lipídios vão ser digeridos por lipase, colesterol esterase, fosfolipase, predominantemente lipase, mas o pâncreas também produz tudo que é necessário aí para a digestão dos lipídios. Nós também vamos falar um pouco mais, não confundam as bilirrubinas, o que sai da vesícula biliar. É importante esclarecer que não é isso que digere lipídios. Os lipídios são digeridos por produtos de secreção pancreática. Tá? A bile ela vai emulsificar as gorduras, facilitando a ação dessas enzimas pancreáticas e não de fato digerir as gorduras. Tá? Aqui existe uma informação relevante, né? As enzimas pancreáticas elas são produzidas na forma de zimógenos ou proenzimas. Pensem que uma enzima como a tripsina capaz de digerir proteínas da dieta seria muito capaz de digerir também o próprio pâncreas, né? As enzimas que digerem gorduras. Poxa, a parede celular das células do pâncreas são compostas por lipídios, né? Se a enzima já sai na sua forma ativa, ela digeriria o próprio pâncreas. O que de fato acontece na pancreatite aguda. Então, das principais causas de pancreatite aguda é justamente a obstrução ao fluxo do suco pancreático. Esse suco pancreático parado nos canais ali principais, no ducto pancreático principal ou mesmo nos acessórios, gera ativação de algumas enzimas ainda dentro do pâncreas. Gera, portanto, autodigestão, o que é uma das bases fisiopatológicas da pancreatite aguda. Tá? Além disso, os ductos em si são capazes de produzir bicarbonato, secretam água, bicarbonato. Tá? No momento que de fato essas enzimas têm que ser carreadas até o duodeno, é importante que haja produção de água e aí bicarbonato conjuntamente para neutralizar o pH ácido que está vindo do estômago. A regulação da secreção pancreática, então, é essencial. Quando chega muito alimento, precisa estimular a secreção pancreática. Quando não tem alimento, isso tem que cessar. Tá? O estímulo à produção enzimática acontece por acetilcolina, tá? E por colecistocina. Então, existe um controle do sistema nervoso parasimpático e existe um controle hormonal local. Tá? Quando o estômago, então, o próprio duodeno, né, já começa no estômago esse estímulo através do sistema nervoso parasimpático e depois, quando começa a cair quimo no duodeno, de fato, também há um estímulo da colecistocina. Olha, precisamos de enzima. Então, existe um estímulo à produção enzimática dessa forma. Tá? Mas a enzima ainda está ali no pâncreas, ela ainda não foi carreada para o duodeno. Quando se inicia de fato a fase intestinal, né, a secretina, que é produzida no duodeno, e o estímulo vai ser tanto da distensão do duodeno quanto do próprio pH baixo que está entrando no duodeno, aí vai existir de fato um estímulo à produção de bicarbonato e água no pâncreas para que isso tudo caia no duodeno. Então nós temos uma fase gástrica, que é cefálica, tá? Quando o alimento ainda está no estômago e caindo aos poucos no duodeno, tá? Começa a estimular a produção enzimática. Depois, quando esse alimento entra de fato no duodeno, há um estímulo à produção de água e bicarbonato que vai carrear todas essas enzimas e liberar isso para o duodeno para agir de fato. E essa é a fase intestinal do estímulo pancreático. Tá? Depois nós temos o fígado. O fígado ele secreta continuamente a bile. Tá? A bile é produzida aí em até 1000 ml por dia em secreção contínua. A função da bile proeminente é a emulsificação de gorduras,
para a digestão, né? Lembrando que os lipídios, dentre lá proteína, carboidrato, são hidrofílicos, via de regra. Os lipídios são hidrofóbicos, então eles formam grandes micelas, grandes aglomerados. Lembrem-se sempre que grandes aglomerados, a superfície de contato é pequena, então a digestão seria ineficiente. Para que a digestão se torne mais ineficiente, esses aglomerados têm que ser quebrados. Então, a emulsificação nada mais é do que quebrar esses grandes aglomerados de lípides que estão fugindo da água, né? Misturar isso à água e quebrar em pequenos aglomerados, que aí sim vão ser digeridos por lipase, principalmente por lipase produzida no pâncreas. Então, o objetivo aqui da emulsificação é aumentar a superfície de contato com a enzima que de fato digere os lipídios. Tá? Além disso, há uma função não secundária, mas uma função outra da bile, que é a excreção de bilirrubinas, que são produtos lá da degradação do grupo M, secreção de colesterol, tá? Isso tudo sai na bile e é uma outra função também, uma função de excreção que a bile cumpre. Tá? O fígado também produz íons, secreta, né, íon sódio e bicarbonato, também ajudando a alcalinizar aquele conteúdo que vem do estômago. A vesícula biliar, então, é um grande reservatório, isso nós precisamos entender. Por exemplo, a colecistectomia, ela não acaba com a digestão de gorduras, de forma alguma. A bile é um a vesícula biliar é um reservatório, tá? Mas existem algumas consequências práticas importantes dessa correlação da vesícula biliar com a produção da bile, que é a seguinte: se eu retiro a vesícula, o paciente já não pode mais comer grandes quantidades de gordura de uma vez só. Ele tem bile, mas se ele comer muito de uma vez só, ele não tem grandes concentrações de bile para jogar de uma vez e emulsificar essa gordura. Isso vai fazer com que grande parte dessa gordura passe adiante, chegando no cólon e passando por metabolismo de bactérias colônicas que geram grandes quantidades de gases, né? Podem gerar desconforto abdominal. Então, a digestão de gordura no paciente colestectomizado é muito prejudicada. Tá? Por outro lado, a secreção constante de bile no intestino gera irritação da mucosa intestinal e alguns pacientes colestectomizados têm bastante diarreia, tá? Porque não existe mais o reservatório. Então, a regra é que a bile seja produzida com o esfíncter de Oddi na papila duodenal principal fechado. Essa bile não vai diretamente ao intestino. Ela retorna para a vesícula biliar e fica ali sendo armazenada e concentrada. Então, a vesícula biliar também não é uma estrutura inerte só de armazenamento. Ela faz concentração da bile. Ela pode concentrar isso em até 20 vezes. Então, aqueles 1000 ml que se produziram num dia não vão ser todos secretados, todos jogados no duodeno. Uma parte dessa água de eletrólitos é reabsorvida na vesícula biliar, fazendo com que a bile fique muito concentrada em colesterol e em sais biliares. Né? Essa alta concentração na vesícula faz com que aí seja um sítio de formação de cálculos. Por isso que os cálculos acontecem na via biliar, tá? Na vesícula biliar, desculpa. O esvaziamento da vesícula é comandado principalmente por colecistocinina, tá? Também por acetilcolina, pelo nervo vago, existe um ramo cístico do nervo vago, tá? Então, quando há alimento no duodeno, a produção de colecistocinina, quando há alimento gástrico, a produção de colecistocinina começa a gerar contrações da vesícula, tá? Para o paciente que tem cálculo na vesícula, né? Esse cálculo dificulta o fluxo de bile, fazendo com que a vesícula faça ainda mais contração na presença da colecistocinina, o que justifica a cólica biliar nesses pacientes. Tá? E geralmente isso vai acontecer ali
30 minutos depois da ingesta de grandes quantidades de gordura. Tá? E o relaxamento do esfíncter de Oddi, permitindo então que a bile caia efetivamente no duodeno. Tá? O intestino delgado produz muco em todo o seu trajeto, nas chamadas glândulas de Brunner. Tá? Esse muco, desde o duodeno, vai proteger contra a acidez gástrica. Tá? Lógico que com o passar do trajeto aí do delgado, isso vai ficando menos importante. Tá? E o delgado também produz uma grande quantidade de enzimas digestivas que, para alguns produtos, termina de clivar as moléculas em moléculas menores. Tá? Essa produção de enzimas acontece nas chamadas criptas de Lieberkühn, tá? Que estão presentes ali nas vilosidades. Então, células caliciformes são produtoras de muco, enterócitos são produtores de água e eletrólitos, tá? E as células de Paneth produzem essas enzimas digestivas de fato. Então, para terminar a digestão de carboidratos, por exemplo, há sucrase, maltase, isomaltase, lactase. Depois há um gráfico demonstrando aí na parte de absorção o metabolismo de cada um desses componentes. Tá? Quando não há produção de lactase adequada, por exemplo, por essas células, há a chamada intolerância à lactose. Né? Lembrando que nós, mamíferos, fomos desenhados para mamar apenas na primeira infância, né? Nos primeiros anos de vida. Então, existe uma tendência natural, programada geneticamente, para que essas células de Paneth deixem de produzir no indivíduo adulto lactase. Tá? Então, as pessoas podem desenvolver, com o passar dos anos de vida, intolerância à lactose por deixar de produzir essa enzima. Tá? O intestino grosso também tem criptas de Lieberkühn. Aqui não há produção de enzima, a produção é predominantemente de muco. Tá? O cólon, ele também secreta, na verdade, água e eletrólitos. Então, há absorção e há secreção de água e eletrólitos. Essa secreção de água e eletrólito vai fazer com que o bolo fecal não fique completamente ressecado. Tá? Esse equilíbrio entre o quanto secreta, o quanto absorve, vai fazer parte da constituição do bolo fecal. Tá? Importância clínica disso. Né? Os laxativos que nós usamos geralmente provocam ou puxa osmoticamente água para o interior da luz, tá? Ou irritam a parede. E a irritação da parede do cólon aumenta a secreção de água e eletrólitos, provocando diarreia. Tá? Então, algumas diarreias, inclusive muito volumosas, como a cólera, que vai produzir diarreia muito volumosa, uma grande irritação da parede do órgão, pode gerar grande desidratação e grandes desequilíbrios hidroeletrolíticos. Tá? Isso porque o cólon é capaz de secretar isso em resposta à irritação da parede. Tá? Trata-se de mecanismo de defesa, né? Eu tenho que botar esse agente que está me fazendo mal para fora. Né? Portanto, ficar coibindo diarreias, exceto em algumas indicações específicas, é contrariar justamente esse mecanismo fisiológico. Né? Em relação aos laxativos, então, que vão provocar diarreia, eles vão fazer exatamente isso. Tá? Existem os laxativos que irritam a parede do cólon, fazendo com que ele secrete mais água. E nós temos como exemplo, né, esses laxativos estimulantes, bisacodil, picosulfato de sódio, sene, que é um chá
que o pessoal usa aí, né? Acabam gerando uma dependência do cólon para funcionar. Então, não é a primeira linha de escolha justamente esses irritativos aí, por terem essa propriedade, tá? Já, por outro lado, fazendo uma função semelhante, trazendo água para o interior do cólon, né? Os laxativos osmóticos são bastante utilizados, a lactulose é muito utilizado na nossa prática cotidiana, tá? O PEG, né, que é o polietileno glicol, leite de magnésio, são laxativos bastante usados que fazem esse efeito osmótico, puxando água para o interior do cólon, tá? E existem aqueles, inclusive, que estimulam a secreção de água e eletrólitos, né? Não puxam passivamente, mas estimulam a secreção disso para a luz do cólon, tá? Que são esses agentes secretagogos. Talvez o principal exemplo seja, de fato, a lubiprostona. Tudo bem? Bom, em relação às funções secretoras do trato gastrointestinal, nós precisamos conversar sobre isso. E agora nós vamos para a parte final. O alimento então já se deslocou da boca até o final do trato gastrointestinal, enzimas foram lançadas para sua digestão e agora, na nossa próxima e última etapa, nós vamos falar sobre a absorção de fato dos nutrientes. Muito obrigado.